Então todos os outros que estão ali assistindo vão achar que estão ouvindo uma palestra, orientações do presidente, mas não é o presidente, é um cascão astral com um ovoide na cabeça. Imagina, gente, um presidente da República, de qualquer país, seja ele qual for. E esse presidente, ele está entrando em sintonia, ou ele já entrou em sintonia, com espíritos perversos do abismo, espíritos muito trevosos, que querem dominar o mundo, usando instrumentos encarnados, porque eles são desencarnados, eles vão querer usar instrumentos encarnados, como suas marionetes, para que eles dominem o mundo, porque os encarnados poderosos daqui da Terra acham que são eles que dominam. Não são, eles são marionetes nas mãos de quem verdadeiramente domina, que são os espíritos trevosos do abismo. São os magos negros, são os espíritos das trevas com conhecimento estrondoso que eles têm. Uma força muito grande nas trevas. Para que o presidente seja usado, para que um presidente da República seja usado com relação a um espírito desse perverso, seja usado por um espírito desse, ele tem que entrar em sintonia com o espírito, ele tem que ter afinidade de interesses com esse espírito. E como é que ele faz para entrar em sintonia? É só o presidente ser sedento de poder, arrogante, orgulhoso, ganancioso, ter um espírito ditador, sede de dominar. Tudo isso, corrupto, tudo isso faz com que entre em sintonia com espíritos perversos. É claro que não precisa ter todas essas características. Basta uma, já entra em sintonia. Então tem que tomar muito cuidado. Então acaba sendo perigoso ser um presidente da República aqui no planeta Terra. Quando eu estou falando presidente, pode ser um presidente de qualquer país, tá? De qualquer país. Então ele tem que entrar em sintonia com o espírito perverso. E se ele entrar em sintonia, o espírito perverso, esses espíritos muito trevosos, eles vão dar um tratamento especial para esse presidente, porque não será qualquer obsessor que vai dominar a mente dele, é sempre na mente, tá? Eles também dominam as emoções, mas é muito mais a mente. É sempre a mente. Lembrem-se disso. Esses espíritos, eles trabalham sempre na mente, eles controlam através da mente, tá? Só que não é uma simples inspiração e uma simples intuição. Eles vão realizar um procedimento muito mais profundo e detalhado do que isso. Porque eles querem dominar de uma forma muito mais forte, muito mais eficiente do que uma simples inspiração e uma simples intuição. Eles querem tornar o presidente uma marionete deles. Então o presidente entrou em sintonia com esses espíritos perversos. E lá no abismo, nessas dimensões abissais onde estão esses espíritos, tem laboratórios com uma tecnologia avançadíssima para dominar essas mentes. Existe, por exemplo, uma rede de laboratórios que são 6 prédios ligados magneticamente. Esses 6 prédios são laboratórios que existem desde a época da Atlântida, com uma tecnologia avançadíssima de domínio mental. Lá eles usam muitos corpos mentais degenerados, que são os ovoides, para domínio mental dos encarnados que estão aqui, que eles querem usar como suas marionetes. Essa rede de laboratórios, ela oscila entre as dimensões inferiores, somente entre as dimensões inferiores. Ela oscila como um pêndulo interdimensional de grandes proporções. É assim, a rede de laboratórios, dos 6 laboratórios, está numa dimensão inferior. Fica 10 minutos naquela dimensão. De repente se abre um portal e essa rede de laboratórios entra nesse portal e aparece numa outra dimensão inferior. Fica mais 10 minutos lá, abre um outro portal, a rede de laboratórios entra e aparece mais 10 minutos em outra dimensão inferior. Para que isso? Fica trocando de dimensões, para ficar mais difícil de ser achada.
pelos espíritos de luz, para ficar mais difícil de ser encontrada. E essa é a única rede que existe lá embaixo. Não existe outra rede igual. É claro que existem outros laboratórios, mas não igual a essa rede. E esses laboratórios, eles se mantêm ali, funcionando. Eles puxam muito a energia dos campos magnéticos do próprio planeta. Do próprio planeta. Os campos magnéticos do próprio planeta alimentam muito esses laboratórios, além do ectoplasma de seres humanos encarnados que eles roubam, né? Que eles vampirizam para manter todo o maquinário funcionando. Então lá existe uma tecnologia de ponta avançadíssima, muito avançada, muito mais do que aqui na Terra, aqui no plano físico, muito mais do que no plano físico, de domínio mental. E as técnicas são inúmeras, são inúmeras. Nós vamos citar aqui apenas algumas. Então, voltando para o presidente, ele entrou em sintonia com os espíritos perversos. Se ele entrou em sintonia, os espíritos perversos vão desdobrá-lo toda noite. Quando ele for dormir, os espíritos perversos vão desdobrar o espírito dele. O corpo vai ficar em casa dormindo. Eles vão desdobrar o espírito dele toda noite para esses laboratórios para ser trabalhado. O presidente não vai saber de nada. Ele vai ter uma noite tranquila. Os espíritos perversos vão fazer um trabalho, vão fazer com que ele tenha uma noite muito boa. Ele vai dormir muito bem. Uma noite tranquila. Enquanto isso, o espírito dele está desdobrado lá nos laboratórios, sendo totalmente trabalhado, hipnotizado, para que ele siga todas as instruções que os espíritos perversos vão dar lá embaixo para ele. Quando ele voltar para o corpo, ele volta com todas as ideias, sem saber que essas ideias são de espíritos perversos. Ele vai achar que as ideias são dele. Ele vai dormir bem e não vai lembrar de nada. O espírito dele vai ficar inconsciente lá nos laboratórios, deitado, e eles trabalhando, os cientistas das sombras, os cientistas desencarnados, os cientistas do mal, trabalhando nele junto com os magos negros, que são espíritos extremamente perversos. Trabalhando como, Pedro? Existe uma técnica que pouquíssimos espíritos lá têm esse conhecimento. Por isso que muita gente pode não acreditar, e até mesmo espíritos desencarnados podem não acreditar que isso existe. Porque não quer dizer que os espíritos estão desencarnados, que eles sabem tudo, gente. Não tem nada a ver. Tá? Então, eles vão fazer um trabalho de escaneamento da memória astral do presidente desdobrado. Além dele ser hipnotizado pelos magos negros, que ele está sendo hipnotizado toda noite, para quê? Para ele fazer tudo que os magos negros querem que ele faça. Os magos negros vão ficar hipnotizando e colocando ideias. Olha, você vai fazer isso, você vai governar desse jeito, isso, você vai fazer isso. Toda noite isso. E os magos negros fazem isso com uma calma, com uma paciência de um anjo. Eles não têm pressa. Porque a hipnose não se faz apenas em uma noite. A hipnose se concretiza por um tempo. Isso aí pode durar 1 ano, pode durar 2 anos de hipnose. Tá? Então eles ficam hipnotizando, mas não é só a hipnose. Eles deitam o espírito do presidente lá e eles vão escanear o cérebro astral dele, o cérebro perispiritual dele. Escanear as memórias dele, desde que ele nasceu até o momento atual. Todas as memórias dele, todas, todo o registro da memória dele da encarnação atual. Das anteriores não precisa. Da encarnação atual. Tudo, desde que ele nasceu até o momento presente. Vai copiar todas as memórias dele, vai lembrar de tudo. Porque eles têm uns aparelhos com uma capacidade de armazenamento muito grande, com um HD com muita capacidade de armazenamento. E aí o cientista coloca na ponta dos dedos uma espécie de tecnologia, como se fossem microaparelículos, que ele passa a mão assim no cérebro perispiritual do presidente desdobrado. Também existe uma máquina, uma espécie de máquina parecida com um eletroencefalógrafo que colocam na cabeça dele, que também ajuda também nesse escaneamento. Escaneia todas as lembranças dele, toda a memória dele. Esse tratamento não é dado para qualquer espírito, para qualquer pessoa. Tá? Então, se você não é um presidente, se você é uma pessoa comum, que não faz nada pela humanidade, não se preocupe que você não vai sofrer essa obsessão.
Essa obsessão é especial para aqueles que dominam nações, que comandam nações, religiosos que arrastam multidões, artistas que arrastam multidões. É para esses. Então, escaneou. Para que escanear a mente dele, a memória dele toda? Para que escanear toda a memória dele? Eu vou explicar. Depois de escanear toda a memória dele, eles guardam tudo isso num arquivo. E eles pegam um espírito ovoide. O espírito ovoide, como já foi explicado aqui em outros vídeos, é aquele que perdeu o corpo astral. Ele se transformou num ovoide, um corpo mental degenerado. Só que ele não perdeu totalmente a razão, como todos os outros. É um ovoide que tem um nível intelectual mais alto. O nível intelectual dele é mais alto, então ele não perde totalmente a razão. Ele perde só uma certa porcentagem da razão, mas ele ainda raciocina muita coisa. Ele ainda pensa, porque é um ovoide maléfico, é um ovoide que tem que estar em sintonia também com o presidente, e é um ovoide que não foi uma boa pessoa quando ele estava encarnado. Foi uma pessoa muito complicada. Geralmente os ovoides, dependendo do ovoide, ele tem um ódio dentro dele muito forte. É uma mente doente. É claro que existem outros ovoides que sofrem de outras patologias psíquicas. Mas esse ovoide não sofre de medo. Ele tem muito ódio. Vontade de destruir, uma mente também sedenta de poder, sedenta de dominar. Um espírito ovoide. E o que esses magos negros fazem com esse ovoide? Esse ovoide, enquanto o presidente está sendo hipnotizado, o ovoide também é hipnotizado para fazer tudo o que eles querem que o ovoide faça. A hipnose toda hora. Durante um tempo também. Durante 6 meses, 1 ano, para fazer tudo o que querem que faça. Eles pegam todos os registros da memória do presidente, todo o conteúdo da memória do presidente, e é como se eles injetassem toda essa memória no ovoide. O ovoide é preparado através da hipnose, mas o serviço não para por aí. Eles pegam toda a memória que foi escaneada do presidente e eles inserem no ovoide. Então o ovoide vai ter a memória dele própria e vai ter a memória toda do presidente também nele. Vai se misturar as memórias dele com as memórias do presidente. Entenderam? Vai injetar toda a memória do presidente no ovoide. Para quê? Eu vou explicar. Depois de injetar toda a memória do presidente no ovoide, esses espíritos das trevas vão pegar um corpo artificial feito de matéria astral, de ectoplasma. Ele pode ser feito também de perispírito. O perispírito de quem? Daqueles que sofreram ovoidização. O espírito sofre a ovoidização e as placas do perispírito caem no chão. Os magos negros ou cientistas colhem aquelas placas e usam aquele material que é feito do perispírito para construir um clone. Um clone de quem? Do presidente. Então vai se criar um corpo artificial igualzinho do presidente. É um clone. É uma cópia dele. E a matéria desse corpo artificial é feito de ectoplasma, matéria astral, uma espécie de matéria astral, e os perispíritos, os despojos de perispírito, de espíritos que sofreram uma degeneração progressiva do perispírito e se transformaram em ovoides. Ou seja, a matéria-prima é feita de perispírito, de quem perdeu o corpo astral. É só um corpo artificial. Esse corpo artificial, sozinho, ele não faz nada. Mas ele será um híbrido. Será colocado um organismo vivo dentro dele. Que organismo vivo é esse? Um espírito, que é o ovoide, que tem a sua própria memória, foi hipnotizado e também tem toda a memória do presidente
injetada nele. Pegam esse ovoide e colocam na parte do crânio, na cabeça do clone. E ele toma vida. Abre os olhos, se comunica, fala. O corpo toma vida. Começa a se mexer, se comunica, fala. Porque tem um ovoide dentro da cabeça dele, ou seja, tem um espírito dentro da cabeça daquele corpo artificial. Para que isso? Para o seguinte, dá para fazer várias outras coisas, tá? Mas uma das coisas que dá para fazer é isso aqui, ó. Eles pegam esse corpo artificial com um ovoide na cabeça, todo preparado, já todo preparado, para fazer o seguinte. Imagine que esse presidente, ele vai para uma conferência. O presidente vai para uma conferência aqui na Terra. Ele viaja para algum outro país para encontrar um outro presidente. Eles estão em parceria, estão se ajudando, um está ajudando o país do outro. Só que não tem só presidentes lá, tem assessores, tem senadores, tem vários outros políticos. Então vai ter uma reunião. Mas essa reunião é no plano físico. Só que antes de ter essa reunião, vamos supor que esse presidente vai se encontrar com outro presidente e com mais 50 políticos nesse país. Eles programaram uma reunião numa determinada data, num determinado horário, num determinado local. Antes de ter essa reunião aqui no plano físico desse presidente com o outro presidente, com mais os outros 50 políticos, uma noite antes, quando todo mundo estiver dormindo, esse presidente, o presidente daquele país, os outros 50 vão dormir. A reunião é no dia seguinte. Então, quando eles forem dormir no dia anterior, na noite anterior à reunião, todos serão desdobrados. Desdobrados por quem? Pelos espíritos das trevas. Desdobrados pelos espíritos das trevas. Todos, o presidente que está indo visitar, o presidente do país que ele está indo visitar, todos os outros 50 políticos serão desdobrados. Enquanto estiverem dormindo, serão desdobrados pelos espíritos das trevas para um determinado local na dimensão astral. E os espíritos das trevas estarão todos lá camuflados, invisíveis aos olhos deles. Um espírito das trevas, quando reunir todo mundo ali desdobrado, um espírito das trevas vai usar o cascão astral, que é uma cópia do presidente, como médium. Médium. Eu sei que o ovoide foi hipnotizado, foi preparado para dar os comandos, mas o espírito trevoso é muito inteligente e ele vai usar tudo o que ele foi hipnotizado, mais o que ele quer dizer também. Como? Esse espírito das trevas vai realizar um acoplamento áurico, um espírito das trevas desencarnado, vai realizar um acoplamento áurico com o corpo artificial com o ovoide na cabeça, ou seja, como se fosse uma incorporação. E os pensamentos desse espírito trevoso vai passar para os pensamentos do cascão astral, que é um ovoide que está ali dentro. Mas como um acoplamento áurico, Pedro, se o cascão astral não tem aura? O cascão astral não tem um campo áurico, mas o ovoide tem. O ovoide é uma mente, é um espírito. Tá? Mesmo ele tendo perdido o duplo etérico, o corpo físico, o corpo astral, existe um campo áurico no espírito. Todo espírito tem. Seja um espírito que vive em corpo mental ou um espírito que ainda tem um corpo astral. Todo espírito tem a sua aura, tem a sua energia, tem o seu campo. Então, o espírito perverso vai fazer um acoplamento no cascão astral, que já está todo preparado, para que os pensamentos do espírito sejam passados para o cascão. Para quê? É uma conferência em desdobramento. Os corpos estão dormindo nos hotéis. Estão todos os políticos ali. Esse político muito importante, que foi visitar o outro presidente e todos os outros 50, ele vai palestrar para esse presidente e os outros 50 políticos desdobrados, todos desdobrados. Só que eles não vão ver o espírito trevoso que está usando o cascão astral. O cascão astral tem a forma do presidente. Então, todos os outros que estão ali assistindo vão achar que estão ouvindo uma palestra, orientações do presidente, mas não é o presidente, é um cascão astral com um ovoide na cabeça, todo preparado pelas trevas.
Para vocês perceberem como as orientações que a gente recebe de desdobramento, seja dos espíritos de luz, dos espíritos das trevas, dá muito resultado. Mesmo que a gente não lembre de nada, quando a gente volta para o corpo, a gente faz tudo que foi orientado lá, seja nas trevas ou seja na luz, para vocês verem como um desdobramento, orientações que nós recebemos em um desdobramento, como dá certo, mesmo sem a gente lembrar. Quando a gente volta para o corpo, gente, a gente faz certinho tudo que foi orientado lá, seja nas trevas ou seja na luz, ou seja, com quem você está em sintonia. Tanto é que eles fazem todo esse trabalho. Para eles fazerem todo esse trabalho, é porque as orientações que serão dadas ali em desdobramento vão dar certo. Quando vai todo mundo voltar para o corpo, não vão lembrar, mas vão seguir tudo que foi orientado ali. E aí, o que acontece? O cascão astral, sendo usado por um espírito perverso, dá todas as orientações para o presidente daquele país e todos os 50 políticos. Dá todas as orientações, tudo que ele quer que seja feito. Quando terminar, todo mundo volta para o corpo, amanhece, todo mundo acorda e vai para a reunião, no plano físico. Quando chegar no plano físico, tudo que foi orientado em desdobramento será repetido na reunião ali no plano físico. Tudo que aconteceu em desdobramento, gente, todas as decisões, todas as orientações, tudo será repetido ali no plano físico, naquela reunião. E todo mundo vai seguir as orientações. E as orientações são de espíritos trevosos. Pronto. É a trama das trevas em ação para dominar as nações através desses políticos, que entraram em sintonia com eles sem saber. Entraram numa vertente de pensamento perigosa, que fez com que eles estabelecessem sintonia com esses espíritos perversos. Gente. Isso é real. E isso acontece mais do que vocês possam imaginar. Mais do que vocês possam imaginar. E eu estou trazendo em detalhes para vocês. Em detalhes. É assim que acontece. É claro que nem sempre isso dá certo. Nem sempre isso dá certo. Em algumas ocasiões, os guardiões planetários, pais velhos, Exus, os espíritos da luz, impedem essas reuniões antes que elas aconteçam para que não seja causado um estrago nas nações. Se não fossem os espíritos de luz, essas reuniões aconteceriam em todos os instantes e todos os momentos e a humanidade do planeta já teria sido toda dominada pelas trevas. Às vezes essas reuniões conseguem acontecer, mas é uma vez ou outra. Os espíritos da luz têm impedido muito isso. Porque se não fossem os espíritos da luz impedindo, a humanidade do planeta Terra estava frita. Então agradeçam aos guardiões, que impedem que isso aconteça a todo instante, a todo momento. A todo instante, a todo momento. Percebam o quanto isso é perigoso. Existe um doutor, um médico, que já desencarnou, um médico alemão, que estava encarnado na época das guerras, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, e ele era um médico nazista, chamado Julius Hallervorden. Ele era chamado de o Doutor do Inferno. Ele dissecou mais de 500 cérebros de seres humanos encarnados, que na cabeça maluca dele, de cientista maluco, inteligentíssimo, mas era um cientista louco, inteligentíssimo, mas completamente louco, na cabeça dele, essas pessoas que ele dissecou o cérebro, que ele assassinou, mais de 500, eram inferiores a ele. A raça dele era superior, os outros eram inferiores, então ele via como gado, mas eram seres humanos. Esse negócio de raça não existe, todos nós somos iguais. Não existe disso de você ser superior ao outro. Todos nós somos iguais, não existe ninguém melhor do que ninguém. Mas na cabeça dele, aquela raça daquelas pessoas era inferior e ele era superior. Então aquelas pessoas ele via como gado, ele não dava valor àquelas vidas, mas eram seres humanos. Ele dissecou muitos cérebros, ele ganhou muitos prêmios
Ele era inteligentíssimo, ele conhecia tudo do cérebro, ele era um neurocientista, ele conhecia tudo. Ali, se você o visse, parecia um homem, mas ali tinha um espírito trevoso encarnado, que veio direto do abismo, que teve sua encarnação preparada pelas trevas para encarnar aqui na Terra e ser um cientista do mal, das trevas, que serve às trevas. Enquanto ele dormia, ele ia para o abismo e dava várias ideias para os outros cientistas que estavam lá. Ele trabalhava, mas trabalhava nas trevas. Tudo para atrasar o progresso da humanidade, para fazer maldades, atrocidades. Então, esse doutor, ele dissecou mais de 500 cérebros. Ele viveu bastante, ele não morreu jovem não, ele morreu velho. Só que quando ele morreu, quando ele desencarnou, assim que houve o desligamento do corpo físico com o espírito, ele foi automaticamente atraído magneticamente para o lugar de onde ele veio, que era o abismo, as trevas, as regiões abissais. Só que ele tinha muito conhecimento. Ele tinha um conhecimento estrondoso, era invejável o conhecimento que o Dr. Július tinha. Era invejável. Então, ele seria um cientista, que ele seria um instrumento e tanto nas mãos dos magos negros, e os magos negros não iam querer perdê-lo. Ele seria tratado lá no abismo, nos laboratórios, a pão de ló. A pão de ló. Porque ele era muito especial para os magos das trevas. Então, quando ele desencarnou e começou a descer vibratoriamente, ele começou a entrar num processo de culpa e autopunição muito forte. E vocês sabem que se um espírito que acabou de desencarnar entrar num processo de culpa e autopunição muito forte, isso interfere nas células do perispírito, nas moléculas do perispírito, nos centros de força do perispírito que se desestabilizam, perdem o seu poder de coesão e ele começa a entrar em ovoidização. E se ele entrar em ovoidização, ele não terá serventia para os magos. Os magos não querem que ele entre em ovoidização. Os magos precisam burlar esse processo de ovoidização, porque os magos querem usá-lo como um instrumento das trevas. Ele tem muito conhecimento, e quem tem conhecimento lá embaixo tem poder, é tratado a pão de ló. Então os magos impediram isso, impediram a ovoidização do Dr. Július. Quando ele começou a descer vibratoriamente, ele sentiu que o seu corpo estava desfazendo, ele não entendia o que estava acontecendo. Ele sentiu, ele falou, estou vivo ou estou morto? Estou sentindo o meu corpo se desfazendo e descendo. E ele começou a ver umas esferas negras, umas esferas escuras se aproximando dele e gritando, assassino, assassino, devolva os nossos corpos. Sabe quem é que estava gritando isso? Eram muitos dos espíritos que ele dissecou o cérebro. E por que esses espíritos se transformaram em ovoides? Porque muitos desses espíritos, depois que foram assassinados pelo Dr. Július, eles entraram num processo de vingança muito forte, e a vingança também faz o espírito se transformar em ovoide. Eles queriam se vingar do Dr. Július. Então, muitos desses espíritos que ele dissecou, dessas pessoas que ele dissecou, esses espíritos desencarnados, que ele causou o assassinato, entraram em ovoidização. Não todos, mas muitos deles entraram em ovoidização. Entraram em ovoidização por causa da vingança, que também interfere no perispírito, nas células, nas moléculas. E esses ovoides começaram a se aproximar do Dr. Július e se agregar no perispírito dele. Na fisiologia perispirítica dele, começou a se agregar, a colar, literalmente grudar, querendo se vingar dele. E esses espíritos, se grudar num espírito desencarnado ou num encarnado, não importa, eles vampirizam com muita ferocidade. Eles vampirizam o espírito. Então os magos, assim que o doutor desencarnou e começou a descer vibratoriamente, esses ovoides começaram a querer atacá-lo, já tinha ali, em volta do Dr. Július, recém-desencarnado, já tinha agrupado ali 28 magos negros. 28 magos negros. 28. Olha como ele é especial para as trevas. Para ele,
chamar a atenção de 28 magos negros é porque ele é um instrumento e tanto, ele é uma ferramenta e tanto. E os 28 magos se uniram e começaram a criar campos de contenção, campos magnéticos de contenção em volta de toda a constituição perispirítica do Dr. Július, para retardar, para não acontecer o processo de ovoidização. Esses campos de contenção eram de aglutinação das células do perispírito e campos de coesão molecular. Também criaram campos no cérebro astral, na cabeça do Dr. Július, campos de contenção e de coesão molecular na cabeça dele. Para quê? Para ele não perceber que estava sendo vampirizado por esses ovoides que já tinham grudado nele, porque os magos não conseguiam tirar os ovoides que estavam grudados nele. Para ele não perceber que estava sendo vampirizado pelos ovoides. E para ele não se transformar em ovoide. Naquele momento, os magos se reuniram e disseram: vamos, nós temos que salvá-lo, nós precisamos dele, ele é muito especial, ele é um dos nossos. Olha o que os magos disseram, ele é um dos nossos. Vamos salvá-lo, ele não pode entrar em ovoidização, nós precisamos dos conhecimentos dele. Tudo para fazer o mal, tá? Campos de contenção em volta dele. E conseguiram salvar. Conseguiram. Depois que eles conseguiram salvar, eles pegaram o Július com todo carinho, colocaram deitado numa maca, num laboratório das trevas, e disseram: conseguimos. Salvamos o nosso Július, o nosso doutor do inferno. E eles disseram: o Július vai ser colocado em hibernação. Eles colocaram o Július para dormir durante 1 ano. Hibernação. Para que a crise de ovoidização, os pensamentos, ficassem mais tranquilos. E durante esse 1 ano, o Dr. Július seria hipnotizado também, para obedecer todas as ordens dos magos negros. Ele seria hipnotizado dormindo. Todo dia, os magos iriam se revezar, esses 28 magos iriam se revezar durante 1 ano para hipnotizar o Dr. Július, para depois de 1 ano ele estar prontinho, todo hipnotizado para seguir todas as ordens dos magos negros. Para servi-los com seu conhecimento. De quê? Ó, os magos dominam aonde? Na mente. E o Dr. Július tinha conhecimento do quê? Da psique humana, do cérebro, como ele funciona, do pensamento. Então ele seria um instrumento e tanto na mão dos magos. Porque os magos querem dominar mentes. E o Dr. Július tinha esse conhecimento profundo e poderia passar muitas coisas para os magos e fazer muitas coisas. Ele seria um instrumento e tanto na mão das trevas. Essa reunião que eu acabei de dizer aqui, dos políticos, aconteceu. E o espírito das trevas que usou o cascão astral, que era a cópia do presidente, que acoplou nele, foi o Dr. Július. Só que o ovoide se rebelou contra o Dr. Július. E ele saiu, o ovoide saiu de dentro do corpo artificial e atacou o Dr. Július. Nesse momento, os campos que protegiam o Dr. Július, se desfizeram. E houve uma simbiose mental entre os dois ovoides, uma simbiose, eles estavam brigando. Só que espíritos de luz pegaram os dois e levaram para ser tratados. Isso aconteceu. Esse cascão astral, com um ovoide na cabeça, ele tem toda a memória astral do presidente. Mas as emoções não são do presidente, as emoções são do próprio ovoide. Aí não é um serviço tão perfeito assim. Eles não conseguem transferir as emoções do presidente para o ovoide. O ovoide continua com as suas próprias emoções, que são doentes e desequilibradas. Essa experiência dando certo, gente, porque isso já aconteceu já tem um tempo, essa experiência dando certo, eles iriam usar esse tipo de coisa não só em políticos, mas também em religiosos de todas as religiões, artistas que estão em sintonia com as trevas. Tudo isso que eu falei aqui seria feito com eles também. Seriam desdobrados para ser orientados por esses seres artificiais. Religiosos, médiums,
artistas, grandes empresários, todos que estão em sintonia com as trevas. Só os que estão em sintonia com as trevas, tá, gente? Só os que estão em sintonia com as trevas. Será que isso está acontecendo por aí? Será que esses espíritos vão ficar satisfeitos com o Pedro? Depois do Pedro contar tudo isso para vocês detalhadamente? Será que eles vão ficar felizes com o Pedro? Acho que não, né? E quando eles ficam com raiva de alguém aqui no plano físico, eles são desencarnados. Quando eles ficam com raiva de alguém e eles querem prejudicar alguém, eles usam quem para prejudicar aquela pessoa? Encarnados, que estão em sintonia com eles. Encarnados, que são marionetes deles. É desse jeito que funciona. Só que a espiritualidade de luz está à frente. Então fiquem tranquilos que vai ficar tudo bem. Mas eles estão furiosos, até porque essa palestra está sendo transmitida para eles agora. Através de telas, lá no abismo. Está todo mundo assistindo. Cientistas das sombras, magos negros. Imagine o quanto eles não estão felizes. Nossa, o Pedro arrumou inimigos mortais no inferno. E esses espíritos conseguem dominar a mente da maioria dos encarnados que estão aqui na Terra. Se não fosse a proteção dos da luz, se não fosse a proteção dos da luz, imagine quantos encarnados eles não poderiam dominar as mentes para vir todo mundo em cima do Pedro, igual um monte de jogador de futebol americano, jogadores de futebol americano que vão em cima da bola. O Pedro é a bola. A sorte é que tem a proteção dos espíritos da luz, para que isso não aconteça. Graças a Deus. Porque nós estamos no momento no qual esses espíritos estão sendo todos desmascarados. Todos esses espíritos das trevas estão sendo desmascarados. Todos, sejam desencarnados ou seja encarnados. Todos estão sendo desmascarados. A justiça divina está muito ativa. Muito ativa. E isso é completamente real. Assim como existe também uma outra técnica de domínio de consciências, domínio de mentes, que os espíritos das trevas chamaram de a inteligência artificial coletiva ou um computador biológico, inteligência artificial coletiva. Eles pegaram mais ou menos uns 50 ovoides, que não perderam totalmente a razão, que são ódio puro, que odeiam a humanidade e aceitaram trabalhar para as trevas de bom grado, porque sabem que vão ser deportados, sabem que vão para outro planeta. Então, numa crise de fúria, de ódio, de insatisfação e de vingança, eles aceitaram servir os espíritos das trevas, de bom grado. Só que eles são ovoides. Eles não perderam totalmente a razão, porque o nível intelectual deles é alto também. São 50. Tem uns que são 30, são vários. 50, imagine 50 ovoides num laboratório das trevas, dentro de uma redoma, tipo uma piscina, com um líquido meio gosmento dentro, eles todos dentro desse líquido. E esses 50 ovoides interligados um no outro. Ligados como? O ovoide tem uns fiozinhos nele, chamado de cordão de ouro, que é o que liga o corpo mental ao perispírito. Fica ali aquela esfera, com um monte de fiozinhos dourados. Aquilo dali, esses fiozinhos, é o que ligava o ovoide, o corpo mental, ao perispírito, quando ele tinha um perispírito. Então, os espíritos das trevas pegaram esses fiozinhos que tem no ovoide, esses fiozinhos dourados, e amarraram um fiozinho no outro. Como se tivesse amarrado, ligado, interligado, um fiozinho no outro, e ligou um ovoide no outro, ligou os 50. Eles sozinhos não podem fazer muita coisa, mas eles interligados, eles viram um hipercomputador. Um hipercomputador. Muitos achariam isso loucura, não é? Precisamos abrir a mente para o novo. Precisamos abrir a mente para o novo, gente. As orações são maravilhosas, os passes magnéticos são lindos, são necessários, continuem fazendo. Mas nós precisamos atentar a essas coisas. Porque se nós ficarmos presos só nas orações e nos passes magnéticos, vai dar problema.
Porque não adianta fazer oração junto com a pessoa e passe magnético se a pessoa não muda o pensamento, se ela está em sintonia com as trevas. Não adianta. Ela tem que fazer uma reforma interna completa para que ela saia do jugo desses espíritos das trevas, desse cativeiro. Estão cativos, suas mentes. Então as orações, muitas das vezes as orações são paliativos. Os passes magnéticos, paliativos. Limpa ali na hora, quando a pessoa vai embora, ela continua sendo a mesma, suja tudo de novo. Horas depois está sujando tudo de novo. Às vezes, algumas pessoas até minutos depois está sujando tudo de novo. Então tem que mudar o interior. Tem que tirar a sintonia com os espíritos perversos. Senão não tem oração que dê resultado. E aqui nesses vídeos nós estamos ensinando isso a vocês. Que se vocês mudarem, acabou a sintonia com eles. Acabou a sintonia com eles, eles perdem escravos. Eles perdem muitos escravos através desses vídeos e ficam furiosos com o Pedro. Isso sim é pescar almas para Jesus. Será que muitos políticos vão assistir esse vídeo? Será que eles vão acreditar ou ficar gargalhando com o vídeo? Será que eles vão resolver mudar? Se um político mudar, nossa, o trabalho já foi maravilhoso. Se um políticozinho mudar, se um religioso mudar, se um artista mudar, o trabalho já foi feito. Basta um. Principalmente se for alguém muito importante. Porque o YouTube está para o mundo inteiro. Esse computador biológico, feito de ovoides, dentro de um laboratório das trevas, esses ovoides foram hipnotizados também para fazer tudo o que os espíritos das trevas querem que eles façam. Esses ovoides, esse computador biológico, ele emite ondas de pensamento. São intuições. Intuições, inspirações. Direto. Para quem? Para os cientistas que estão naquele laboratório, para os cientistas fazerem tudo que os magos negros querem, para os reptiloides e os espíritos que têm um formato de homem das cavernas, espíritos que sofreram a degeneração progressiva do perispírito, e se transformaram em répteis e outros que estão com a aparência de homens das cavernas. Esses ovoides ficam emanando ondas de pensamento, porque eles são escravos. São seres humanos ali que perderam a forma humana, que são escravos. Faz tudo o que essa inteligência artificial manda. Tudo. E também existem seres artificiais, corpos astrais artificiais, com um ovoide na cabeça. Corpos astrais artificiais com aparência de réptil, que tem um chip na nuca, para seguir ordens também. Escravos. Só que essa inteligência artificial coletiva, esses 50 ovoides, também emanam ondas mentais, pensamentos, comandos para cá, para a crosta, para o plano físico. Para quem? Para todos aqueles que estão em sintonia com aquele teor de pensamentos, com aqueles comandos. Para todos aqueles que estão na frequência daquele teor de pensamentos da inteligência artificial coletiva. Quem são essas pessoas? Todos. Todos que estão naquela frequência. Para quê? E quais são as ondas que são mandadas? Quais são os pensamentos? São inúmeros. Inúmeros. Vocês estão vendo as pessoas meio enlouquecidas na rua? Tá todo mundo impaciente? Você pisou no pé de alguém, a pessoa quer arrancar sua cabeça? Briga no trânsito o tempo inteiro? Aqui no Rio de Janeiro é uma selvageria e tanto. Aqui no Rio de Janeiro é um egoísmo total das pessoas no trânsito. É o farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu primeiro, você depois. Que se dane você, eu primeiro. Aqui é assim. Com muitos. Não são todos, mas muitos aqui são assim. As pessoas estão loucas na rua, surtadas, pirando. Tem alguém por aí pela rua, de repente uma pessoa na rua cisma com alguém que está passando e começa a dar pauladas na pessoa sem motivo? Isso acontece? Existem pessoas que estão por aí
pai matando filho, filho matando pai, do nada. Está acontecendo isso por aí? Tem pessoas por aí pela rua que estão andando na rua imitando um cachorro, dizendo que se identificou com um cachorro. Pessoas que se identificam como um cachorro. Colocam até máscara de cachorrinho, orelhinha e andam de 4 pela rua. Porque se identificou com um cachorro. Eu me identifico como um cachorro. Então eu vou andar na rua que nem um cachorro. Tem isso por aí? Tem pessoas que se identificaram como porco. Tem gente que se identificou como porco e fez um chiqueiro dentro do quarto. Ficou de cueca ou calcinha e sutiã. Colocou um monte de lama ali e fica rolando naquela lama dentro do seu próprio quarto, imitando um porco porque se identifica como porco. Tem alguém por aí pelo mundo desse jeito? Ah, tem. Então, é isso. Estão todos obsidiados. Todos seguindo as ondas mentais, as inspirações, as intuições dessa inteligência artificial coletiva. Eles entraram nessa frequência e captaram tudo e estão seguindo tudo que eles estão mandando. Eles estão fazendo isso para a humanidade enlouquecer. Enlouquecer. E atrasar o progresso, a evolução de todas essas pessoas. Porque como uma pessoa dessa vai para um mundo regenerado, gente? Será que num mundo regenerado lá tem seres, num planeta onde um mundo regenerado, onde já está totalmente regenerado, os seres desse planeta se identificam com um cachorro e ficam andando que nem cachorro na rua? Se identificam com um porco e ficam andando que nem um porco? Será que eles ficam andando que nem um porco pela rua? Será que eles ficam brigando no trânsito? Será que num mundo regenerado pai mata filho, filho mata pai, do nada, por causa de bobeira? Você pisa no pé de alguém, a pessoa te dá um soco na cara? Será que isso existe no mundo regenerado? Não, né? Então, se isso acontece aqui na Terra, é porque as pessoas são muito doentes. Se elas seguem as inspirações, as intuições dessa inteligência artificial coletiva, se ela seguiu essa frequência, é porque ela está nessa frequência. Então, se ela está aceitando esses comandos, aceitando isso, é porque são pessoas muito doentes. Muito doentes. Então, a humanidade está muito doente. Muito. Porque essa inteligência artificial coletiva poderia emanar as ondas para cá e ninguém seguir. Se as pessoas fossem sãs, elas não iam seguir. Se elas estão seguindo essas inspirações e enlouquecendo na rua de todas as formas, é porque elas estão doentes. Porque só gente doente segue isso. Segue isso. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Imagina um psicopata. Se existe uma pessoa na rua que é psicopata, qualquer pessoa por aí que é psicopata, pode ter certeza, é um espírito trevoso encarnado. Porque um espírito de luz encarnado, ele não é psicopata. Nunca será psicopata. Nunca será. Então, se tem alguma pessoa por aí, pessoas psicopatas, todas essas pessoas que têm problema de psicopatia são a encarnação de espíritos trevosos. Pode ter certeza, gente. Você acha que um Bezerra de Menezes, se ele reencarnar aqui agora, ele vai ser um psicopata? Um Chico Xavier, se encarnar agora, vai ser um psicopata? Acho que não, né? Acho que não. Se uma Maria Modesto Cravo reencarnar, ela será um psicopata? Acho que não. Então, se vocês conhecem pessoas psicopatas, pode ter certeza. Todos os psicopatas, todos, sem exceção, são a reencarnação de espíritos trevosos. Mesmo que vocês achem muitos por aí muito legais. De gente legal, o inferno está cheio. Está cheio, o abismo está cheio de gente legal. O psicopata, ele não sente culpa, não é? Ele não sente culpa de nada das maldades que ele faz, ele não sente culpa. Então muita gente vai falar assim, se um psicopata desencarnar, ele não vai entrar em culpa e autopunição, então ele não vai se transformar em ovoide. Opa! Será? Depende do que o psicopata fez. Se for um psicopata desse, que é um genocida, que matou muita gente, psicopata que cometeu crimes muito sérios, muito fortes, que prejudicou muita gente, pode ter certeza, desencarnado, ele vai entrar numa culpa e numa autopunição gigantesca. Sabe por quê? As leis de Deus estão gravadas na consciência. No plano físico, encarnado, ele pode não ter culpa e autopunição, porque o corpo está segurando ele.
Mas quando ele desencarnar, pode ter certeza, ele vai continuar sendo psicopata. Mas a culpa e a autopunição vai vir, porque é a lei da natureza. As leis de Deus estão gravadas na consciência dele, de todos nós. E a culpa e a autopunição vai vir sim, mesmo ele sendo um psicopata. Entendam isso. Então, tem muita gente seguindo as intuições e inspirações dessa inteligência artificial coletiva. Isso existe. E essa informação precisa ser propagada. Tudo isso que eu falei aqui agora está em livro psicografado. No livro Senhores da Escuridão, tem. Essas informações estão lá. Só que eu estou explicando para vocês de uma forma mastigada. Porque muita gente pode ler e não entender. Ou não prestar atenção, não dar atenção devida. Estou explicando para vocês de uma forma mastigada, ou seja, através desse vídeo, essas informações estão alcançando muito mais vidas. Muito mais vidas. Estamos alcançando muito mais vidas que nem sabem que isso existe. Que nem sabem que esse livro existe. Não tem tempo de ler, não tem dinheiro para comprar. Então, o serviço que nós estamos fazendo aqui é para a luz. Porque o diabo não vai lutar contra o diabo. O diabo não vai lutar contra o diabo. Forma de dizer, ou seja, o espírito trevoso não vai lutar contra o espírito trevoso. Então, nós estamos salvando muitas vidas com esse vídeo, sendo tudo explicado detalhadamente como funciona. Então, vocês imaginam como os espíritos das trevas não vão ficar com Pedro? Imagina. Vocês já leram o livro Plano Inverso, da médium Halu Gamashi? Aquele livro é real, é sério, foi psicografado. Podem ler. Podem ler, ali não é um conto de fadas, não. A médium psicografou aquilo ali. São informações verídicas. Eu fui orientado pela espiritualidade para ler. É conhecimento para trazer para vocês. Ela faz um trabalho de luz, não faz? Um trabalho maravilhoso? Então, os espíritos das trevas querem que ela faça esse trabalho de luz? Não, né? Tem uma parte do livro lá que um espírito trevoso do plano inverso, sabe o que ele fez? Ele pegou uma pessoa, um ser encarnado, uma pessoa encarnada, e trabalhou na mente daquela pessoa, porque eles encontram muita facilidade para trabalhar nas mentes, esses espíritos trevosos. E a pessoa não precisa ser nenhum fascínio, não precisa ser nenhum bandido, nada disso não. Não precisa não. É só entrar em sintonia com eles, com relação ao que ela vibra, o que ela pensa e o que ela sente. Eles encontram sintonia em muita gente aqui na crosta. Muita gente, mais do que vocês imaginam. Muita gente. Então, o espírito das trevas inspirou, intuiu a pessoa a fazer sabe o quê? Espalhar para todo mundo que o preto velho ou preta velha que incorpora nela, na médium, estava dando conselhos ruins para todo mundo. Ou seja, e a pessoa saiu difamando a médium por aí, dizendo que o preto velho ou preta velha que incorporava nela estava dando conselhos ruins para as pessoas. E não era nada disso. Não era nada disso. E um monte de gente acreditou. Na fofoca, no boato, que essa pessoa, inspirada pelas trevas, fez. Está lá no livro. É só ler, está lá no livro. Está lá no livro. Então é assim que eles trabalham. E aí, esse espírito trevoso, ela desdobrou, esse espírito trevoso ficou frente a frente com ela e disse assim para ela: e aí, você vai continuar fazendo essa obra de luz, servindo a Jesus? Se você continuar, eu vou usar mais pessoas para inventar histórias de você e te difamar e te caluniar. E ferrar com o seu trabalho espiritual. Você vai continuar servindo a Jesus? Ou você vai parar com isso? Eu vou trabalhar na mente de mais pessoas que estão em sintonia comigo, que são muitas, ele falou assim para ela, para difamar você, para caluniar você, para colocar o seu trabalho em descrédito. Você vai continuar ou vai desistir? Ela não desistiu, ela continuou, porque ela tem fé e ela sabe que ela é protegida por Jesus e a espiritualidade não vai deixar acontecer nada. Está lá no livro, gente.
Sou eu que estou contando a historinha não, está lá no livro. E está aí, ó, fazendo o trabalho dela bonito, ajudando um monte de gente. Não deu em nada o que a pessoa fez. Não deu em nada. Então é assim que esses espíritos das trevas fazem. Então, gente, vamos botar a cabeça para raciocinar. Esses espíritos das trevas, essas informações estão sendo todas trazidas para vocês, não estão? Como eles agem, as técnicas dele, não estão sendo trazidas para vocês? Você acha que eles estão satisfeitos? Então, esses espíritos das trevas vão ficar com raiva do Pedro e vão usar a cabeça de quem para difamar e caluniar o Pedro? De quem? Das pessoas que estão em sintonia com eles. É simples. É simples. É assim que funciona. Tá entendendo, gente? Como é que eles trabalham? Vamos botar a cabeça para raciocinar, para vocês entenderem como é que esses espíritos perversos trabalham nas mentes. Sabe do que eles gostam? Gente fanática. Fanática religiosa, ortodoxa demais. Muito ortodoxa, muito fanática, muito religioso. Eles adoram trabalhar na mente dessas pessoas. Porque eles usam as suas crenças contra vocês mesmos. Os espíritos das trevas usam as suas crenças contra vocês mesmos. Eles usam o seu jeito religioso de ser, que foi engessado na mente de vocês há milênios, contra vocês mesmos. Eles usam o seu moralismo excessivo contra vocês mesmos. Eles usam os seus preconceitos contra vocês mesmos. Os espíritos das trevas. Vamos botar a cabeça para raciocinar. Toda a trama deles está sendo externada aqui. Vocês acham que eles vão ficar felizes? Eles vão fazer o quê? Eles vão fazer o quê? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Olha bem para mim, vocês. Vocês conhecem a parábola do craque, o jogador de futebol? Conhecem? Craque, o jogador de futebol, é um jogador de futebol novo. Ele chegou agora. Antes do craque aparecer, já havia outros jogadores de futebol que também eram craques. E já chamavam a atenção. Jogavam bola muito bem. Só que craque, o jogador de futebol que acabou de chegar, ele era mais craque do que os outros craques. Craque, o jogador de futebol, ele tinha tanto talento, ele jogava tanto a bola, que ele dava dribles, ele fazia gols de uma forma que parecia até sobrenatural, de tão craque que ele era. Então, rapidamente, craque começou a chamar a atenção de todo mundo. Ele jogava num time famoso, porque ele jogava muito bem, ele jogava num time famoso e ficou conhecido no mundo inteiro. Então, quando ele ia jogar, ele carregava até mesmo o seu time nas costas. No time dele tinha jogadores bons, mas ele era muito melhor. Tinha outros craques no time dele, mas ele era um craque muito melhor do que todos, do time dele e dos times adversários. Não tinha ninguém melhor do que esse craque. Então, quando ele ia jogar, quando o craque ia jogar, sabe o que acontecia? Os jogadores do time adversário marcavam tanto ele, que ele não conseguia jogar. Não deixavam o craque jogar. Quando o craque tentava jogar, ele era marcado por 5 jogadores em volta dele. Ele não conseguia sair com a bola para jogar. Os jogadores do time adversário não deixavam o craque jogar. Porque ele fazia um estrago, ele fazia muitos gols. E o time adversário não queria perder. Craque era tão bom que começou até mesmo a causar inveja com relação aos jogadores que eram do time dele, não todos. Quando alguém perguntava para os jogadores do time dele assim, alguém encontrava alguém na rua, perguntava assim para os jogadores que jogavam no time do craque assim, e ele é isso tudo? E alguns jogadores falavam, não é isso tudo não, vocês estão aumentando muito. Sabe o que é isso? Inveja. Ele era isso tudo sim.
Os jogadores do time adversário o marcavam não só para ele não fazer gols, o marcavam também, às vezes, de uma forma violenta, porque também tinham inveja dele. Então, craque, quando começava a jogar, a correr, vinha um jogador do time adversário de forma maldosa e dava um carrinho nele, um carrinho bem violento, para tentar derrubá-lo, causar uma lesão nele e ele parar de jogar, não só para impedi-lo, para ele não fazer gol, mas também por inveja. Craque incomodava muito. Ele brilhava muito e aquele brilho do jogador craque incomodava demais os outros jogadores dos times adversários. Ele era amado por toda a plateia, todos os torcedores. Isso causava inveja também, até mesmo para os que jogavam junto com ele. Craque se destacava muito. Os torcedores só queriam saber de craque. Eles não queriam saber dos outros jogadores do time dele, só ia todo mundo em cima do craque. A parábola do craque, o jogador de futebol. Então os adversários não queriam deixá-lo jogar. Ficavam 5 em volta dele, marcando ele, e não conseguia jogar. Sabe com quem que acontece isso? Com quem aconteceu isso? Quer conhecer outros craques? Sabe com quem que aconteceu isso que eu acabei de dizer aqui agora? Jesus Cristo, Paulo de Tarso, Akenaton, Allan Kardec e outros. Todos esses eram craques. E eles foram marcados por muita gente, encarnados, inspirados pelos espíritos das trevas, que não queriam que esses craques pregassem. Porque o que esses craques pregavam era muita verdade, era muita informação de luz. E eles não só falavam, eles emanavam uma energia de amor muito grande que pescava almas para Deus. Mudavam as vidas. Então eram craques que incomodavam muito. Então eles eram muito marcados, muito marcados. E aí, gente? Entenderam a parábola do craque, jogador de futebol? É isso. Tirem suas próprias conclusões. Esses espíritos das trevas, gente, eles dominam os encarnados aqui como marionetes de forma vergonhosa. As pessoas acham que estão donas de si, donas dos seus pensamentos, das suas emoções, estão sendo vergonhosamente manipuladas porque estão em sintonia com eles. E se você falar, eles não aceitam. Eles não aceitam que estão sendo manipulados por eles. Porque eles fazem de uma forma muito bem feita, que você não vai sentir, você não vai perceber. Cuidado. Vamos dar um exemplo. Você está em casa, em algum lugar, e de repente você sente uma tristeza grande, vontade de desistir de tudo. Você não sente mais propósito na sua vida. Você não sente mais propósito no trabalho espiritual que você está, por exemplo. Você sente vontade de desistir do centro espírita, ou da igreja, ou do centro de Umbanda. Você sente vontade do nada de desistir de tudo. Ai, vem uma tristeza, uma falta de vontade de viver. Gente, sabe o que é isso? São essas inspirações desses espíritos trevosos para vocês desanimarem e desistirem. E vocês acham que são vocês que estão sentindo isso. Vocês estão fazendo uma coisa boa. Pode ter certeza, está fazendo uma coisa boa, vocês vão ser inspirados por esses espíritos para não fazer mais, para desanimar. Então você tem que passar por cima desses pensamentos quando eles vierem. Assim como quando vierem os pensamentos para você fazer maldade, para você prejudicar alguém, repele. Porque se é para você prejudicar alguém, não é de Deus, não é de Jesus. Jesus não prejudicava ninguém. Se você é um imitador dele, você não vai prejudicar ninguém. Então a inteligência artificial coletiva também pode emanar ondas mentais, pensamentos, para você desanimar, para você ficar triste ou para você prejudicar alguém. Você vai seguir essas inspirações? Entenda como funciona. Tenha mais discernimento, seja mais atento. Fica mais atento a tudo que vem na sua mente e tudo que você sente, porque eles também mexem nas emoções.
Se você começar a desanimar da vida, não quer mais trabalhar, não quer mais fazer o trabalho espiritual que você está, desanimou de tudo, quero largar tudo, isso não está dando em nada, vem aquele pensamento, isso não está dando em nada, não estou ajudando ninguém, não está tendo um resultado tão bom assim, vou largar tudo, estou com desânimo, que falta de vontade de viver. Gente, tirando as outras situações de depressão e outras coisas, em muitas situações, isso tem grandes chances de ser inspiração, intuição de espíritos perversos. Para você desistir de tudo, ou para você fazer mal a alguém. Passa por cima disso, vocês são mais fortes do que isso. Vocês são mais fortes. Eu disse que os passes magnéticos são maravilhosos, eles têm eficiência. Vocês podem continuar fazendo no seu centro, vocês têm que fazer. Faça o passe magnético. O reiki também é muito bom. Continuem fazendo o reiki é maravilhoso. Ele é muito bom. As orações também são muito boas. Mas nós temos que aprender mais coisas para saber como agir, para ficar mais atento. Imagine Jesus Cristo pregando. Imagine Akhenaton pregando para a multidão. Imagine Siddhartha Gautama pregando para a multidão. Imagine o profeta Ezequiel pregando para a multidão. Imagine Elias pregando para a multidão. Imagine João Batista pregando para a multidão. Uma multidão o ouvindo. Naquela hora que ele está pregando, ele está fazendo o quê? Ele está instruindo as pessoas. Instruindo em quê? Conhecimentos espirituais para elas se elevarem, para elas evoluírem, para se curar de doenças do espírito. É um alimento espiritual que ele está falando, é um alimento para aquelas pessoas. É um alimento para o espírito deles, que vai durar por toda a eternidade. Vai ficar gravado neles por toda a eternidade, pode ter certeza. Só que não é só isso, não são só informações. Todos esses que eu citei agora são espíritos evoluidíssimos, não são? Então, além deles estarem dando as informações com que eles estão pregando, para as pessoas crescerem e evoluírem, eles ao mesmo tempo têm um magnetismo, uma energia que sai do campo áurico dele, do chakra cardíaco deles, de amor numa alta potência. Amor, um magnetismo muito bom de amor, né? Então, o que vai acontecer com relação a essa energia que vai sair deles para as pessoas? Porque eles não estão só falando, sai uma energia para ir para as pessoas. Essa energia que está saindo de Jesus, de Akhenaton e de outros que eu acabei de citar, essa energia é o passe magnético. Essa energia é o reiki. Então, naquela pregação ali, ele já está instruindo com o que ele está falando, ele está fazendo o passe magnético com o que ele está emanando, ele já está fazendo o reiki com o que ele está emanando, e ainda está acontecendo também uma desobsessão, porque todos os espíritos, todos os obsessores daquelas pessoas, também estão sendo beneficiados com essa energia que ele está emanando e com as instruções que estão sendo dadas. Então ali é feita uma grande desobsessão. Fim. Então na palestra deles já é feito tudo. Um monte de coisa de uma vez só. Ele instrui, aplica passe com o que ele emana, aplica reiki com o que ele emana e também faz a desobsessão com o que ele instruiu e com o que ele emanou, não só para as pessoas que estavam ali, como para os espíritos desencarnados que são os obsessores deles. Quando acabar a palestra, acabou, não precisa acabar a palestra e vamos lá fazer o passe nas pessoas. Não, elas já receberam o passe. Vamos agora fazer a desobsessão. Não, a desobsessão já foi feita. Com o que ele pregou e emanou. Só que a pergunta que eu tenho para você é, você tem a evolução de Ezequiel? Você tem a evolução de João Batista? Você tem a evolução de Jesus Cristo? Você tem a evolução de Akhenaton?
Se você não tem, você vai ter que pregar. Em muitas vezes, muitas situações, você vai pregar aquilo que não está no seu interior, porque você está pregando para as pessoas e está pregando para você mesmo. Porque você também precisa. Então, se você não tem essa energia para emanar, quando terminar a palestra que você for dar, aplica o passe magnético, o reiki e faz também o trabalho de desobsessão. É desse jeito. É desse jeito. Se deixar os espíritos das trevas correr solto por aí, deixar eles prejudicarem os médiuns que estão trabalhando para a luz, existem várias técnicas que eles poderiam destruir os médiuns. Existe uma técnica que eles fazem o seguinte, eles pegam um ovoide, um espírito sem um corpo astral, que tem um medo exacerbado. Aquele ovoide tem um medo muito exacerbado, muito. Os espíritos das trevas pegariam um ovoide desse e acoplariam no cérebro perispirítico de um médium que está trabalhando para a luz. Quando ele acoplar esse ovoide cheio de medo no cérebro perispirítico de um médium que está trabalhando para a luz, isso sabe o que isso vai fazer com a psique do médium? Imagina, o que isso não vai fazer com o psiquismo do médium? Sabe o que vai acontecer? Lembranças de vidas passadas, as quais ele sentiu muito medo, vão eclodir na vida atual. Imagina como é que o médium não iria ficar. Eles queriam fazer isso com muitos médiums que trabalham para a luz por aí, para paralisar o médium, porque o ideal, o que eles querem, o intuito deles é paralisar todos os médiums da luz. Paralisar. Paralisar pelo medo. Pelo medo. Sabe como é que esses espíritos, como eles dominam muitas mentes? Hipnotizam? Sabe como é que eles hipnotizam? Eles hipnotizam usando, sabe o quê? Seus medos, seus recalques. Sim, gente. Medos, recalques e tendências. Medos, recalques e tendências. Ou seja, se um espírito das trevas quiser paralisar alguém que está fazendo um trabalho para a luz, seja na mediunidade, ou seja numa obra social, ou qualquer outro setor, esses espíritos das trevas, eles te hipnotizam ou eles induzem você mentalmente usando os seus medos. Porque através do medo exacerbado, ele te paralisa. O medo paralisa. Usando os seus medos, suas tendências. Quais tendências? As tendências mais. Por isso que nós temos que lutar contra as nossas tendências mais. As nossas más tendências. Porque esses espíritos vão começar a intuir, inspirar você, exacerbando as suas más tendências. Então você tem que identificar as suas más tendências e lutar contra elas. Principalmente se você estiver num trabalho espiritual de luz. Principalmente se você estiver num trabalho espiritual de luz. Você tem que prestar atenção nas suas más tendências. E o medo, recalque também. Exemplo, você tem medo de alguma coisa, ou de algumas coisas. Os espíritos das trevas, eles fazem com que esse medo seja aumentado 100 vezes. Porque aí eles ficam inspirando, intuindo, trabalhando à distância mesmo de você. Não precisa te desdobrar, não. Eles ficam botando na tua cabeça, ficam intuindo e inspirando, botando na tua cabeça os medos, aumentando, para você ficar pensando naquelas coisas o dia inteiro e você não fazer mais nada. Você ficar paralisado. Num looping. Eles gostam muito de fazer isso com médiums que trabalham para a luz. Você ficar pensando naquele medo, o medo baixa a frequência.
baixa muito a frequência, você fica pensando naquele medo. E você não estudar, você não fazer mais nada, porque você fica pensando naquele medo toda hora. Ai, será que isso? Será que aquilo? Toda hora. Esses espíritos das trevas fazem isso. Então você, que trabalha para a luz, seja no setor que for, tem que ficar prestando atenção nisso. Se o seu medo, os medos que você tem estiver muito exacerbado, pode ter certeza, são esses espíritos das trevas que estão fazendo isso à distância. E os seus mentores permitem. Vocês têm que ter discernimento e identificar isso. E cortar. Corta. Corta. Não tem que ter medo de nada. Você está fazendo tudo certo. Esses espíritos também trabalham nos seus traumas. Eles ficam trabalhando naquele trauma ali, ó. Eles exacerbam o seu trauma, as suas tendências e os seus recalques. Aquilo que você fica reprimindo, eles ficam aumentando aquilo ali. Então tem que ter discernimento e prestar atenção nisso. Que tudo é para te paralisar. Para você não fazer o que tem que ser feito. Então temos que mudar muita coisa, gente, porque nós estamos em 2025. 2025, transição planetária em andamento, transição planetária. Ceifadores soltos. Ceifadores soltos. E tem um monte de gente brincando. Brincando. Já leram o livro Paulo e Estevão, do Chico Xavier? Leiam o livro Paulo e Estevão, do Chico Xavier. Vai lá ver o que fizeram com Paulo de Tarso. O cara passou um pão que o diabo amassou. O cara era preso toda hora por pregar os ensinamentos do Cristo. Preso. As pessoas não aceitavam, muita gente não aceitava. Achava que aquilo era uma ficção, que era uma utopia. Toda vez que ele ia preso, ele ia na maior serenidade. Tá bom, vou, me prende aí. Ele ia, ficava 5 dias preso, ficava uma semana preso, depois era solto. Ele sabia que ele ia ser solto. Porque Jesus estava à frente. Nada iria paralisá-lo. Ele tinha que cumprir a missão até o fim. Acusavam Paulo de Tarso e os outros da Casa do Caminho de blasfemos, hereges, mistificadores, mentirosos, sedutor de mulheres honestas. Sedutores de mulheres honestas. Só porque eles pregavam e falavam de amor, falavam de fraternidade, que tinha que amar o próximo, achavam que eles estavam seduzindo as mulheres. Sedutores de mulheres honestas. É o que acusavam eles. E diziam que eles faziam parte de uma seita. As pessoas lá que não aceitavam o que eles falavam, que era muito para a cabeça, as pessoas que não aceitavam, que achavam que era uma utopia, que aquelas doutrinas, eles achavam que aquela doutrina de Jesus estava passando por cima da doutrina de Moisés. Eles não aceitavam Jesus como o Messias. Eles não acreditavam em Jesus, aquelas pessoas. Muitas delas, não todos, mas muitos. Então, eles achavam que Paulo de Tarso estava pregando aquela doutrina para passar por cima do que Moisés ensinou. E não era para passar por cima do que Moisés ensinou. Ele estava complementando. Ele não estava tirando o que Moisés ensinou. Ele estava trazendo um complemento. Só isso. Mas não adiantava falar isso. Ele falava que era um complemento e as pessoas pareciam que entravam no ouvido e saíam pelo outro. Achava que ele estava querendo passar por cima do que o que Moisés ensinou. E aí diziam que Paulo de Tarso e os outros que faziam parte da Casa do Caminho, Pedro, o Simão Pedro estava lá, mais velho, Jesus já tinha morrido. Simão Pedro, João Evangelista, Maria de Nazaré ainda estava viva, e outros, muitos outros estavam ali, e as pessoas diziam que eles faziam parte de uma seita. Isso foi há 2000 anos atrás. Pergunta que eu faço para vocês. Alguma coisa mudou?
Ou está a mesma coisa? Naquela época, aquilo que eles faziam era o quê? Paulo de Tarso fazia, que ele pregava. Era algo diferente, não é? Algo diferente. Algo que eles não estavam acostumados. E se hoje em dia vir alguém e fizer um trabalho espiritual diferente também? Será que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Paulo de Tarso? Será que vão dizer que é uma seita? É a mesma coisa, gente. Ou seja, nada mudou. Nada mudou. Tudo que vem de diferente para cá, para a Terra, é uma resistência gigantesca para aquilo que é novo. Uma propensão a resistir, a repelir tudo que é novo. Principalmente aqueles que se dizem os detentores de toda a verdade. Principalmente por esses. Para quem não está ligado a doutrina nenhuma, é mais fácil. Porque a cabeça não foi engessada e cristalizada numa doutrina. A cabeça está limpa, né? A cabecinha não foi colocada em doutrina religiosa nenhuma, então a cabecinha está limpa. Fica mais fácil de vir algo novo e ser aceito. Agora, aqueles que estão com a cabecinha engessada em uma doutrina religiosa, somente se for de muitos anos, muitas décadas, é difícil tirar, hein? Difícil. Prego a renovação, a evolução, prego tudo isso. Mas quando vem a renovação e vem a evolução, vem algo novo, eu não aceito. Mas prego isso. Prego a evolução. Difícil, né? Difícil. Então, ainda estamos muito atrasados, muito primitivos. Não aceitamos nada do que é novo. E se os extras descerem? Se os extras descerem, como nós vamos tratá-los? Nós vamos atirar para cima deles? Vamos ajoelhar no chão e venerá-los como deuses? Vamos nos matar? Se eles aparecerem, achando que eles vão dominar o planeta? Ou vamos criar uma nova religião? A religião dos extraterrestres. É brincadeira? É brincadeira? Ou nós vamos recebê-los como irmãos mais velhos, mais experientes, que estão descendo aqui? Se eles estão descendo é para nos ensinar algo novo. Vocês vão aceitar o novo que eles vão ensinar? Ou vocês vão pirar? Porque o que eles vão ensinar vai colocar tudo que suas religiões ensinaram de ralo. Vai tudo de ralo. E vocês vão perceber que a verdade que colocaram na cabeça de vocês não é tão verdade assim. As coisas são um pouco diferentes. São um pouco diferentes. Se os extras descerem, os extraterrestres, e eles ensinarem os conhecimentos deles para vocês, ensinarem muitas coisas para vocês, vocês vão perceber que aquela verdade que colocaram na cabecinha de vocês não é tão verdade assim. Eles vão trazer uma mudança e uma forma de pensar totalmente diferente da que vocês estão e criaram. Totalmente diferente das suas crenças, do seu comportamento religioso, da sua cultura religiosa, da sua cultura planetária. Vocês vão pirar? Vão tacar tomates e bananas podres nos extras? Quando eles começarem a falar? Vão surtar? Ou vão pedir para voltar para a Matrix? Vão dizer que não estão aguentando e vão dizer, opa, eu quero voltar como eu estava antes, eu quero voltar para a ignorância. A ignorância estava bom. Vocês estão me dizendo a verdade, não estou suportando. Quero voltar para a ignorância. A ignorância é uma bênção, né? Lembra do Cypher? Do Matrix? Ele não estava gostando da verdade. Ele não estava gostando. Ele não aguentou a verdade. Ele se encontrou com um dos agentes e ele falou, me coloca de volta na Matrix. E eu te entrego o Morpheus, eu te entrego o Neo, eu te entrego o Zion, eu te entrego tudo. Mas me coloca de volta na Matrix. E quando me colocar na Matrix, é claro, eu não quero ser um mendigo.
Me coloca de volta na Matrix e eu quero ser alguém famoso, um astro do rock, ou um ator famoso, muito rico, milionário, claro. Ele quer ficar na ilusão. Tem um monte de gente aqui na Terra desse jeito, que não quer sair da Matrix, principalmente se a vida estiver boa. Se a vida estiver boa, não quer sair. E ele vai fazer de tudo para se manter nela. Vai fazer de tudo para se manter na Matrix. Ele pode ficar até violento. E ele pode lutar contra todo aquele que quer tirá-lo da Matrix. Exemplo. Tem um monte de médiuns aqui pregando. Mas eles estão pregando de acordo com o que você acredita, de acordo com a tua doutrina. Então tá tudo certo. De repente, Jesus Cristo aparece no meio dos médiuns. Quando Jesus Cristo aparece, todo mundo que estava sorrindo com a pregação dos médiuns, quando Jesus Cristo aparece, ele só apareceu, só botou a cara assim e não falou nada. Todo mundo que está assistindo os médiuns, fecha a cara de raiva. Fica, todo mundo com raiva. Jesus sai, todo mundo, fica todo mundo rindo de novo. Jesus aparece, Jesus sai, todo mundo, sabe por quê? Que não querem Jesus? Porque Jesus traz muita mudança. E as pessoas daqui da Terra têm uma propensão à zona de conforto muito forte. Não quer sair da zona de conforto. Jesus traz uma mudança muito potente. Os outros médiumzinhos estão trazendo mudança, mas é uma mudança pequenininha. Tranquilo de aguentar. Mas a mudança que Jesus traz é estrondosa e eles não querem essa mudança, eles querem ficar na zona de conforto. Eles não querem mudar. Ah, tá tão bom ser fofoqueiro? Tá tão bom ser fanático religioso? Tá tão bom caluniar, difamar os outros? Tá tão bom ser orgulhoso? Tá tão bom ser arrogante? Tá tão bom invejar o outro? Tá tão bom falar mal do outro? Né? É prazeroso, né? Tá tão bom ser egoísta, tudo meu, nada dos outros? Tá tão bom. Né? Tá tão bom amar só a minha família, né? E o resto da humanidade que se dane, né? Tá tão bom isso, né? Só a sua família é o que vale, é o que presta, os outros que se dane? Eles não são sua família, né? Eles não são seus irmãos. Porque o que Jesus vai trazer é o seguinte. Ele não vai falar para você amar só a sua família, ele vai falar para você amar a todos, igual você ama os seus familiares, igualzinho, sem distinção. Não é para amar mais os seus familiares e os desconhecidos menos. É todo mundo igual. Você consegue isso? Você consegue amar uma pessoa que você não conhece da rua igual você ama o seu filho, a sua filha? Ah, não? Então você não está pronto para viver num mundo regenerado. Ah, é? E aí? Ai, Pedro, então isso é muito difícil. Isso é utopia. Utopia? Ué, o universo está cheio de planeta regenerado. Como é que é utopia? Tem outros que são até acima do regenerado, são ditosos. Como é utopia se o universo está cheio? Não é utopia. E os que estão lá passaram por esse momento aqui de provas e expiações também, pelo primitivo, provas e expiações. Se eles podem, vocês podem também. Então não tem essa de utopia. Não existe isso. É completamente real. Sai da caixinha, olha para o universo que você vai enxergar. Mas cuidado com o eu não acredito, o eu não aceito. Aí entra a ignorância também. Porque não tem noção da expansão do tamanho do universo. Você está acostumado com uma distância de 1000 quilômetros de um estado para o outro, né, aqui dentro da Terra, dentro do Brasil. Ah, daqui para o estado tal, 1.500 quilômetros. Daqui para os Estados Unidos, 8.000 quilômetros. Você está acostumado com essas distâncias, né? Que tal uma distância de 1 trilhão de anos-luz? Hã? Nossa, 1 trilhão de anos, se você andar na velocidade da luz, chegar daqui a 1 trilhão de anos, imagine a distância que não foi percorrida, né? Imagine o que não passou. Quantos planetas não passaram, quantas galáxias não passaram. O que é a Terra no meio de tudo isso? O que é a Terra
No meio de tudo isso. O que é você? O que sou eu? No meio de tudo isso. Não somos quase nada. O planeta não é quase nada, e olha que o planeta é bem maior do que a gente. Mas os seres humanos daqui da Terra estão se achando muito grandes. Eles são tão pretensiosos, tão vaidosos e tão arrogantes que acham, os seres humanos daqui da Terra, que só eles são inteligentes. Só eles pensam. Os outros planetas estão de enfeite. As galáxias, os trilhões de galáxias que tem no universo, estão de enfeite. Cheio de planeta dentro, estrela dentro, enfeite. Vida inteligente só no planeta Terra. Mas é muita vaidade, é uma vaidade assim do tamanho do universo. É uma arrogância e um orgulho do tamanho do universo isso. E uma ignorância, mas uma ignorância que chega a dar pena, chega a dar dó. Uma ignorância que machuca, uma ignorância doentia. Uma visão muito estreita de universo, mas muito estreita. Em que nível da evolução a humanidade deste orbe planetário está? Em que nível está? E aí, gente? Quando é que nós vamos abrir a mente? Transição planetária, que não é nada também. Tem vários planetas no universo agora sofrendo também uma transição planetária. Nada novo. Nada novo. Completamente normal. E a pressa? E a ansiedade? Com o quê? Se você vai viver para sempre. Pressa e ansiedade com o quê? Se você é imortal e vai viver para sempre. Se você é um eterno peregrinador de mundos. Porque você não é proveniente da Terra e nem vai ficar aqui por toda a eternidade. Você vai conhecer muitos outros mundos. Você vai encarnar em muitos outros mundos. Até que vai chegar a hora que você não vai encarnar mais. E você vai viver em puro corpo mental superior no universo com uma liberdade estrondosa. Viajando pelo universo com a força do pensamento, sem naves. Você vai ser um desses. Que tal acelerar o processo? Em vez de demorar 100 milhões de anos, faça com que demore 5 milhões de anos. É só um exemplo fictício. Só depende de você. Começa com o amar ao próximo como a si mesmo. Começa com isso. Já foi ensinado, né? Mas ninguém aprendeu. Então está tendo que repetir. Não aprenderam. Não entenderam. Não entenderam. Então tem que repetir. Começa com amar ao próximo como a si mesmo. Amar todos. Principalmente aqueles que te fazem mal. Aqueles que se consideram seus inimigos, mas você não é inimigo deles. Eles se consideram seus inimigos. Começa com isso. Se você der um beliscão no seu coleguinha, se você der um beliscão naquele que você considera seu inimigo, você está dando um beliscão em você mesmo. Se você gritar com o seu amiguinho ou com aquele que você considera o seu inimigo, você está gritando com você. Porque ele é você. Você é ele. Todos somos um só. Viemos da mesma fonte. O dia que vocês entenderem isso, vocês não vão fazer mais guerra, vocês não vão mais fazer maldade nenhuma para ninguém, seja ela qual for. Vocês serão todos amigos e todos vão se amar. É simples. É fácil. Qual é a dificuldade que vocês têm nisso?
Por que vocês fazem com que as coisas sejam mais difíceis? O que vocês fazem uns com os outros é o mais difícil. O mais fácil, vocês não fazem. O que é mais fácil, vocês dizem que é o difícil. E o difícil, vocês dizem que é o fácil. É brincadeira isso? Vocês gostam de ouvir a pregação do mestre, mas vocês não seguem o que o mestre ensina. Vocês só ouvem, acham bonitinho, choram de emoção, mas não seguem o que ele ensina. O que adianta achar bonitinho, chorar de emoção, se não segue o que ele ensina? Transformaram o que ele disse em religião, dogma. Estão encarcerados em crenças, encarcerados em dogmas. Liberte-se disso. Liberte-se disto. E você vai ver o peso que você vai tirar das suas costas. Começa com o amar ao próximo como a si mesmo. Fazendo isso já resolve muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Então, vamos refletir e vamos lembrar da parábola de craque, jogador de futebol. Todo craque que desce aqui na Terra, igual o craque, ele já é marcado, certo? Por um monte de zagueiro. Os zagueiros não deixam o craque jogar. Só que nós estamos numa época, agora, nessa época, os zagueiros não vão conseguir segurar os craques que estão aqui e outros que estão vindo. Acabou a marcação em cima do craque. O craque vai passar como um trator em cima de todos os zagueiros. Porque foi decidido pelo presidente dos jogos de futebol que craque não pode mais ser marcado desse jeito. Craque tem que jogar. Craque tem que jogar. E quem tentar impedir craque de jogar, craque vai passar como um trator por cima de todos os zagueiros. E esse trator que ele vai passar por cima não é de forma violenta e agressiva. É de uma forma muito sábia, sem machucar ninguém. Com muito carinho, com muito amor, de uma forma muito sábia, mas vai passar por cima de todos. Sem machucar ninguém, mas vai passar. E os zagueiros se verão obrigados a abrir para craque passar com a bola e fazer quantos gols ele quiser. Que Deus habite nos seus corações e vire um craque. Todos vocês podem virar um craque. Muito obrigado.